Lucas, capítulo de número 2, eu quero ler os versículos 10 e 11, que diz assim, Lucas 2, 10 e 11. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O tema desta cantata é alegria. E quando nós falamos de alegria, nós estamos falando de um sentimento humano. A alegria está relacionada à felicidade, ao contentamento, à satisfação, ao júbilo, à euforia, à exultação, ao regozijo, ao entusiasmo, à jubilação e ao prazer. Uma pessoa cheia de alegria, ela reage com um sorriso amplo. Um sorriso aberto é uma expressão comum que demonstra alegria. E eu queria saber se você já sorriu hoje. Você já sorriu hoje? O sorriso é próprio da alegria. Uma pessoa alegre, ela também dá risadas contagiantes. Uma risada espontânea, uma risada alta, uma risada marcante, uma gargalhada. É própria de quem está alegre. O alegre também, ele dá saltos de alegrias. Ele tem manifestações físicas. Ele pula, ele dança, ele dá socos no ar. Ele demonstra fisicamente o seu entusiasmo e a sua felicidade. Uma pessoa alegre também, geralmente ela dá abraços efusivos. Ela dá abraços calorosos, cheios de afeições. Uma pessoa alegre também, ela tem olhos brilhantes, olhos que revelam o que tem no coração, uma paz, uma serenidade, uma segurança. Porque de fato e de verdade a alegria é um sentimento humano. Quando um bebê nasce, quando nós ouvimos o choro do bebê, uma alegria invade a sala de parto. Quando nós damos o nosso primeiro passo, ou quando engatinhamos, ou quando nos colocamos de pé, ali se estabelece a alegria, porque a alegria é humana. Quando nos formamos na escola, quando aprendemos algo novo, quando utilizamos a criatividade e nos percebemos criativos, aí se estabelece a alegria. Quando comemos alguma coisa boa, quando comemos uma feijoada. Aliás, o dia que eu mais gosto da semana é quarta-feira. Por quê? Porque quarta-feira é o meio da semana. A gente já venceu 2 dias. Quarta-feira é o dia de culto na Assembleia de Deus, culto de ensino da palavra. E quarta-feira é dia de futebol na TV. Mas vocês não assistem, vocês não têm nada a ver com isso. E quarta-feira, ao meio-dia, é dia da feijoada. Quando beijamos, abraçamos, quando recreamos, a alegria vem. Quando exercemos a nossa profissão, uma profissão que gostamos, fazendo-a com dignidade, a alegria se estabelece. Aliás, até no fim da nossa vida, quando vamos partir desse mundo, se temos uma vida cheia de sentidos, e se estamos deixando de fato algum legado, a alegria está ali também, porque a alegria
é um sentimento humano. Por outro lado, como disse o C.S. Lewis, a alegria é coisa séria mesmo no céu. A alegria não é apenas um sentimento humano. Ela é, antes de tudo, um atributo comunicável da Santíssima Trindade. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que ele vai falar do Espírito Santo, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, é alegre em sua essência, em sua natureza. O salmista, no Salmo 16, verso 11, ele diz: Deus me faz conhecer a alegria da vida. A tua presença me traz felicidade plena, e na tua mão direita há prazeres perpetuamente. Aliás, Neemias, para motivar o povo de Israel do período pós-exílico, disse em Neemias 8:10: não devemos nos entristecer, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. De modo que a alegria não tem a ver só com os homens. A alegria, ela é divina. A alegria é de Deus. A alegria é do Pai. A alegria é do Filho. A alegria é do Espírito Santo. Eu gostaria que você lesse esse salmo, Salmo 2, verso 4, que é um salmo que nós ignoramos, mas ali revela que Deus ri quando diz: Deus ri. Aquele que habita nos céus se rirá. Ele ri, ele dá risada, ele gargalha, ele é alegre. A alegria é uma marca de Deus. Antes de ser uma marca dos homens, é uma marca de Deus. Tem gente que acha que se chegar no céu vai encontrar um ambiente tristonho, um ambiente para baixo. Não! O céu é um lugar de efusividade, de alegria, de contentamento. E quando nós olhamos para o trono, nós não encontramos um Deus com a carranca fechada, com uma cara brava, saindo raios e trovões de sua face. Não! Nós olhamos e vemos um Pai gentil, que quando troca o olhar conosco, ele ri, ele sorri. Os anjos de Deus também se alegram. Em Lucas capítulo 15, versículo 10, diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É interessante esse texto, porque esse texto é muitas vezes interpretado como os anjos estando alegres, como se a alegria viesse dos anjos para Deus. Mas o texto fala que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É mais ou menos assim: Deus está no trono, os anjos estão diante de Deus, e um pecador aqui entrega a vida para Deus. Quando entrega a vida, Deus fica alegre, e os anjos veem a alegria no rosto de Deus. E por verem a alegria no rosto de Deus, eles se alegram também. Aliás, Neemias e também o livro de Jó fala que quando Deus criava os céus e a terra, os exércitos celestes cantavam e jubilavam ao Senhor. A alegria é um sentimento humano, mas para além disso, a alegria é um atributo divino. A alegria é um tema da Bíblia. A Bíblia é o livro da alegria. A Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, fala de pessoas alegres. Dá para nós ignorarmos a alegria de Davi, quando Davi entrou com a arca de Deus, em 2 Samuel capítulo 6, exultante, feliz. Ele estava tão feliz que ele foi até mal interpretado. Mas ali está um quadro lindo da alegria. Dá para nós olharmos para as Escrituras e ignorarmos quando a Ana, depois de muitos anos sendo oprimida
embala o seu Samuel, e quando ele está ali embalando o Samuel, uma alegria se vê na sua face. Aleluia, glória a Deus. Alegria, aleluias, de grandes homens de Deus e grandes heróis de Deus permeiam as páginas das Escrituras, mas sobretudo a alegria, ela é uma marca do Natal. Ela é um sentimento humano, ela é um atributo divino, ela é um tema das Escrituras, mas ela também é uma marca do Natal. Quando nós olhamos para o Natal bíblico, nós percebemos que muitas pessoas no Natal bíblico manifestaram e expressaram alegria. Por exemplo, a Maria no seu cântico, o chamado Magnificat, na sua magnificação, no seu louvor, na sua adoração, na sua celebração a Deus, ela diz da sua alegria, em Lucas 1, 46, 47, quando canta: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Os pastores de Belém e o coral angelical se alegraram no Natal. Aliás, foi isso que nós lemos aqui, Lucas 2, 10 e 11. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, eu estou trazendo novas de alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo e que é também Senhor. Os 3 reis magos que já foram citados aqui, o Gaspar da Índia, o Melquior da Arábia e o Baltazar da Etiópia, se alegraram também. Olha o que diz Mateus capítulo 2, versículos 10 e 11. E vendo os reis magos a estrela, regozijaram-se muito com alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram seus tesouros, e trouxeram-lhe então dádivas de ouro, incenso e mirra. O que dizer do ancião Simeão, ou Simão, quando viu Jesus e exultou dizendo: despede o seu servo em paz, porque eu vi a tua glória. O que dizer da profetisa Ana, aleluia, que com mais de 80 anos de idade esperava o cumprimento da promessa messiânica, e no dia da apresentação de Jesus, ela viu a promessa se cumprindo, e ela exultou de alegria no seu coração. O Natal é alegria. E por que o Natal é alegria? Por 3 razões que Lucas apresenta para nós. Primeira razão está aqui no versículo de número 11 do capítulo de número 2 de Lucas, que fala lá: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Por que o Natal é alegria? É alegria porque Jesus é apresentado como Salvador. Essa palavra Salvador vem de um termo grego que é soter. E soter é uma expressão utilizada para uma pessoa que faz 3 funções. A primeira função é aquele que traz saúde. Quando Jesus é Salvador, significa dizer que Ele é aquele que traz saúde. Muitas pessoas doentes se encontraram com Jesus, e elas foram alegradas recebendo saúde em meio às suas enfermidades. A sogra de Pedro foi curada. O paralítico do tanque de Betesda foi curado. O cego de Jericó foi curado. A Bíblia fala que teve momentos que Jesus curou um grupo inteiro. Em outros momentos ele curou pessoas isoladas. A mulher que sofria de um fluxo hemorrágico há 12 anos foi curada. Jesus curou muita gente. Ele é o Salvador. Ele é aquele que cura. Talvez você atravessou esse ano de 2023 com uma enfermidade crônica ou aguda no seu corpo.
talvez você esteja fazendo um tratamento sério, talvez você tenha um tratamento que você já está acompanhando há um tempo. Eu quero dizer para você, alegre-se, porque Jesus é o Salvador, Ele é aquele que cura enfermidades. Nessa cantata Jesus pode tocar o seu corpo, nessa cantata Jesus pode sarar, aleluia, todos os seus órgãos. Nesta cantata Jesus pode te colocar de pé e trazer a alegria da cura para você. Trazer a alegria da cura, porque Soter é aquele que traz saúde. Receba a saúde de Deus em sua vida. Soter também é aquele que traz libertação. Jesus traz a alegria da libertação, libertação dos demônios. Muita gente foi liberta por Jesus de opressões demoníacas. A Bíblia fala de Maria Madalena, uma mulher da qual Jesus expulsara 7 demônios. A Bíblia fala de um homem chamado endemoniado de Gadara, ou nominado na Bíblia como endemoniado de Gadara, do qual saíram legiões de demônios, 2.000 demônios pelo menos. Jesus libertou dos demônios. Agora Jesus não só libertou dos demônios, Jesus libertou também das prisões internas, das prisões da alma. Por exemplo, quando a gente encontra o Mateus é um homem rico, o Mateus tem boa profissão, o Mateus tem casa, o Mateus tem posição social, o Mateus tem futuro, mas ele é um homem triste, amargurado, angustiado. E um dia Jesus, passando na coletoria, olhou para ele e viu não o que os homens veem, porque os homens só veem o que nós mostramos do lado de fora, mas Jesus penetrou a alma dele e viu que ele precisava ser liberto. E Jesus disse: vem. E ele abandonou tudo e saiu liberto para a glória do Senhor. Jesus é a libertação não só dos demônios e não só destas opressões da alma, mas ele é a libertação também do sistema religioso inócuo que não nos leva a lugar nenhum. Por exemplo, eu gosto muito de João 3, quando fala que o Nicodemos procurou Jesus de noite. Procurou Jesus de noite por medo dos fariseus, procurou Jesus de noite com medo dos saduceus, procurou Jesus de noite com medo dos essênios, procurou Jesus de noite com medo de perder a sua função social, procurou Jesus de noite porque estava preso na religião, mas não tinha coragem de se expressar. Mas Jesus, de forma muito amável, encontrou com o Nicodemos e quebrou as suas algemas, despedaçou as suas correntes e o fez nascer de novo para a glória do Senhor. Talvez você esteja aqui me ouvindo e você esteja em alguma prisão na sua vida. Talvez você esteja numa prisão de alma, talvez você esteja numa prisão de espírito, talvez você esteja numa prisão religiosa. Jesus é o Soter, Ele é o Salvador, Ele é o Libertador. Ele veio a esse mundo para quebrar as correntes, para despedaçar as algemas e para trazer libertação. Quantos libertos nós temos aqui esta noite? Você pode levantar a tua face a Deus, pode levantar a tua voz e dar uma palavra de adoração ao Senhor. E Salvador quer dizer também aquele que salva dos pecados. Os pecados, eles nos pesam, as imoralidades nos oprimem. É muito ruim você viver debaixo da égide do pecado, do controle do pecado. É muito interessante, porque uma hora o pecado ele pesa, uma hora o peso do pecado é muito grande, a gente não consegue caminhar. Há um prazer no pecado, mas o fim do pecado é amargo como fel. E tem uma hora que o pecador, ele pede um libertador, ele pede um escape, ele pede uma salvação. Tem hora que ele não aguenta mais pecar, mas ele não consegue sair daquele ciclo vicioso, ele não consegue sair daquela casa de vidro, ele não consegue sair daquele ambiente aprisionador. E aí então vem Jesus,
e diz: eu sou a libertação dos seus pecados. Eu louvo a Deus por Jesus, porque se tem um peso que Jesus tirou das minhas costas, e Ele tira todo dia, é o peso do pecado. Se tem uma coisa que Jesus traz na minha mente, é um alívio decorrente do perdão de Deus que Ele estabelece na minha vida. O pecado, aleluia, glória a Deus, ele cobra, e quando nós conhecemos Jesus e estamos com Jesus, nós somos livres do pecado. Foi quarta-feira, pastor, que eu vim aqui pregar, na outra, né? E aí foi interessante que eu estava terminando a pregação aqui no culto de ensino, o pastor Hélio me deu a oportunidade, e eu estava pregando, aí eu não tinha nem terminado de pregar, estava no finalzinho, pedi a liberdade para orar, o pastor falou assim: coloca a igreja de pé e ora com os irmãos, porque tem um rapaz aqui que vai aceitar Jesus aqui hoje. Não tinha ainda feito o apelo, mas é a oportunidade que o indivíduo tem de receber esse alívio de Deus, de receber, aleluia, esse descanso de Deus, de receber esse refrigério de Deus. Bem-aventurada é a alma perdoada, bem-aventurada é a alma redimida. Quantos redimidos tem aqui? Levante a sua face a Deus, levante a sua voz, dê uma palavra de adoração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Foi o Vitorino que cantou a respeito da face alegre da alma remida. A alma remida tem alegria. Agora, ele não é só o Salvador, o texto fala que ele também é o Cristo. Cristo é uma palavra que vem de um termo bíblico do Antigo Testamento em hebraico, que é Messias. E o que significa Cristo? E o que significa Messias? Essas duas palavras significam a mesma coisa. Significam ungido. Aquele que é ungido. Aquele que é o prometido. Jesus, irmãos, ele é o cumprimento de Gênesis 3,15. Da semente da mulher eu levantarei aleluias, que esmagará a cabeça da serpente. Quando nós lemos o relato do Natal, nós temos que ver lá em Lucas 2, Gênesis 3,15 se cumprindo. Naquele dia, a cabeça da serpente começou a ser esmagada. Na cruz, ela foi esmagada de forma derradeira. Mas naquele dia, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o prometido de Deus. Eu gosto muito quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, aí a gente estuda lá sobre os profetas, né? E a gente estuda sobre o Balaão. O Balaão é um profeta mercenário, não é isso? Mas mesmo sendo mercenário, ele foi instrumento de Deus para dizer: uma estrela procederá de Jacó. Aleluia! E aí quando a gente lê no livro de Lucas o Natal, nós estamos vendo Números 24 se cumprindo: uma estrela procederá de Jacó. Aleluia, glória a Deus. Quando nós lemos o livro de Isaías, é cheio de profecias messiânicas, 700 anos antes de Cristo, e de repente nós vemos o Natal. Nós estamos vendo o livro de Isaías em todas as suas profecias messiânicas, muitas delas já foram citadas aqui hoje, se cumprindo ali. Quando nós lemos Miqueias capítulo 5, versículo 2, que já foi falado: e tu, ó Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor das cidades de Israel, porque de ti procederá aquele que empunhará o cetro. De ti sairá aquele que vai governar as nações, o ungido de Deus. Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o cumprimento das promessas, ele é o ungido de Deus. Quem era ungido na antiga aliança? O rei. Se Jesus é ungido, então ele é rei. Ele não é um rei que tem um reino passageiro, mortal, limitado, fraco. Ele é um rei cujo reino persiste para toda a eternidade. Cadê o reino do Egito? Passou.
Cadê o reino da Assíria? Passou. Cadê o reino da Babilônia? Passou. Dos medo-persas? Passaram. Cadê o reino dos gregos, dos romanos? Cadê os reinos dos homens? Todos esses reinos passaram, mas o reino do Rei Jesus permanece de pé. O Rei Jesus permanece entronizado. E os seus súditos estão aqui esta noite, aleluias, aclamando o seu nome e dizendo: glória, glória, glória seja dada ao Rei. Ele é ungido também. E quem era ungido no Antigo Testamento? O sacerdote. O sacerdote era ungido. O Messias é ungido. Ungido é o sacerdote. Lá em Êxodo 33 fala que 39 litros de óleo eram para ser jogados na cabeça do sacerdote. Depois, no Novo Testamento a gente tem a troca pelas mãos, mas no Antigo Testamento eram 39 litros de óleo que jogavam na cabeça do sujeito. O Salmo 133 fala que é um óleo precioso que desce sobre a cabeça, encharca a barba, a roupa e vai até a orla das vestes. Aleluia! Jesus é o sacerdote. Ele é o sacerdote. Agora, ele não é o sacerdote segundo a ordem de Arão, porque a ordem de Arão é uma ordem limitada, é uma ordem frágil, é uma ordem servil. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para quem o próprio Abraão pagou o dízimo, aleluia, glória a Deus, e diante do qual o próprio Abraão prestou culto. Jesus é um sumo sacerdote. Eu quero dizer para você que você tem representante diante de Deus, aleluia. Quando você fala aqui, a sua voz é escutada, é replicada, ela é multiplicada, ela sofre ressonâncias nos céus, e quem é que está lá intercedendo por nós? É Jesus, o sumo sacerdote de uma nova aliança, de uma aliança gloriosa. E o ungido no Antigo Testamento era o profeta, não todos os profetas, mas também o profeta. O profeta era ungido, era o Cristo, era o Messias no Antigo Testamento. Jesus é o profeta de Deus, mas não um profeta, aleluias, como os demais profetas. Ele é aquele que tem a onisciência. Ele sabe de tudo. Ele sabe do que acontece hoje. Ele sabe do que acontecerá amanhã. Ele sabe tudo antecipadamente, profundamente. E ele sabe, porque ele já está lá. Ele já está lá. Nada é mistério para ele. O supremo profeta está aqui. As pessoas buscavam os profetas para receberem uma palavra de Deus. E agora, onde é que a gente busca uma palavra de Deus? Onde é que a gente busca uma resposta de Deus? É na pessoa de Jesus, o Cristo e o Messias. E para finalizar, o Natal é alegria, porque Jesus é o Salvador, porque Ele é o Cristo, mas também porque Ele é Senhor. A palavra Senhor ali é a palavra Kyrios, que é um equivalente grego para o hebraico Adonai. E Adonai quer dizer o quê? Quer dizer proprietário, quer dizer o dono. Jesus, ele é o proprietário, ele é o dono. E por que ele é o dono? Ele é o dono porque foi ele que fez, foi ele quem constituiu todas as coisas. Em João 1,3 diz que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Nós só estamos aqui porque nós passamos pelas benditas mãos dele. Aleluia, você é obra da mão de Deus, você é obra da criação de Deus. Jesus é o nosso dono, Ele é o dono porque Ele fez. Mas Ele não é só dono porque Ele fez, Ele é dono também porque Ele redimiu, porque Ele comprou. Ele não comprou com ouro, Ele não comprou com prata, não comprou com pedras preciosas, não, Ele comprou com o seu sangue. O sangue puro, o sangue carmesim, o sangue vertido na cruz do Calvário. E ele é o proprietário também, porque ele cuida. Porque quem é o proprietário? Proprietário é aquele que zela, aquele que cuida e aquele que mantém. Jesus tem cuidado de nós, amém? Jesus tem cuidado de você. O Natal é alegria, porque o Salvador nasceu.
O Natal é alegria, porque o Cristo se manifestou. E o Natal é alegria, porque o Senhor é o nosso dono. O Senhor nos fez, o Senhor nos comprou, e o Senhor cuida de nós.